exercícios. Escrevam aqui exercícios, exercícios, exercícios. E daí embaixo vocês vão colocando. O 1 é daqui, o 2 é daqui, o 3 é daqui. Tá? E daí ajuda, eu acho, né? Vamos lá. Exercício 1. Exemplo 1. Exemplo 1 é daqui. Cálculo de equilíbrio. É só para calcular, o que eu tinha dado aqui era a condição inicial e era para calcular as expressões das expressões parciais de cada espécie em função da conversão de NO. Então eu simplesmente fiz o seguinte, o que vocês fariam nesse aqui? É para calcular gerar as expressões das expressões parciais de cada espécie em função da conversão de NO. Represento o número de moles de cada espécie em função do grau de avanço, certo? Daí eu escrevo o grau de avanço em função da conversão de NO. Então eu vou ter o número de moles em função da conversão de NO. Aí, simplesmente, eu pego e calculo a fração molar, que é o número de moles de cada espécie, dividido pelo número de moles total, que vai gerar uma expressão em função da conversão, e daí depois multiplico pela pressão total. Pronto. Então esse exercício está aqui. É o só tem um que não está aqui, que é o exemplo 2, era para determinar os parâmetros da equação de Arrhenius, né? Vocês veem que não está em nenhum desses casos, né? Os parâmetros da equação de Arrhenius não está em nenhum desses casos. Não entra em nenhum desses casos. Quais são os parâmetros da equação de Arrhenius? Ativação e casamento. Como é que é, cara? Isso. Como é que é o nome desse cara? Fator de frequência. Pô, teve uns. Vocês têm que saber essas coisinhas, né? Isso vocês têm que saber, porque o cara vai falar daqui a pouco com vocês, aí um professor fala, não, aqui vocês precisam calcular o fator de frequência. Vocês ficam mudos lá, aí chegam em casa e vão procurar lá naquele fator de frequência. Não, né? Vocês têm que saber, senão vocês não conseguem manter o diálogo. Querem minimamente qualificado com a pergunta. Então, por exemplo, teve um semestre aí que eu peguei e coloquei lá no enunciado, ao invés de colocar calculo K0 e o EA, que é óbvio, né? Eu peguei e botei calculo o fator de frequência e energia de ativação. Metade dos alunos vieram me perguntar, professor, o que é esse fator de frequência? Tem que saber o que é o K0, fator de frequência e energia de ativação. Tá? O EA. O que vocês podem errar aqui? O erro mais trivial, o erro de conta, é colocar a temperatura em unidades diferentes de Kelvin. Tá? Temperatura na equação de Arrhenius tem que ser em Kelvin. Tudo bem? E claro que se vocês quiserem fazer um ajuste linear, vocês têm que linearizar a equação de Arrhenius. É só aplicar LN em ambos os lados da igualdade. Mais exemplo 3. Exemplo 3 é trivial, calcular a constante de equilíbrio, é esse aqui. Exemplo 3 está aqui. Ó. É calcular isso aqui. Era um dos mais fáceis. Então, se eu quiser presentear vocês com algum pontinho, eu dou um desse tipo aqui. Tá? Exemplo 4. Exemplo 4. Está aqui a cálculo de equilíbrio e um bem desse tipo aqui que a gente calculou uma conversão em função do equilíbrio, em função da constante de equilíbrio. Então, o exemplo 4 é aqui. Exemplo 4 está ali. Ixi, pulei, cadê o senhor? Exemplo 5, pode. Exemplo 4.
exemplo 5. Também é ali, né? Cálculo de equilíbrio, né? Cálculo de equilíbrio. Nesse caso também a gente só tinha uma reação ocorrendo e era para calcular o grau de avanço, né? Do equilíbrio. Daí a gente caiu na equação de segundo grau e resolveu com Bhaskara, né? Exemplo 6 também, cálculo de equilíbrio, mas para mais de uma reação ocorrendo simultaneamente. Então está lá no primeiro tópico. Exemplo 7. Verificar se uma reação era de ordem 1 ou 2, né? Aí vocês têm que pegar a reação e supor que ela é irreversível de primeira ordem e irreversível de segunda ordem. Calcular as constantes de velocidade e os coeficientes de determinação assumindo esses dois modelos, de primeira e segunda ordem, e ver qual que dá que gera, qual dos dois modelos reproduz melhor os dados cinéticos. Tá? Então esse tipo de exercício, igualzinho como está aqui, é difícil que eu cobre, porque vocês vão perder um monte de tempo. Vocês vão ter que fazer dois ajustes, né? Tem que integrar expressões, as duas expressões diferentes, certo? Então, é pouco provável que eu peça um igualzinho ao que está ali. Posso pedir pedaços dele. Então, o exemplo 6 era aqui, nesse segundo tópico. 7. 7, tá. O 8 é um cálculo é o método das taxas iniciais, né? Mas que está aqui também nesse tópico. O exemplo 8 está aqui. Aquele retor descontínuo, né? Exemplo 8 está aqui. Agora, todos os demais exemplos, eles estão nesse tópico aqui. São cálculos de dimensionamento. Então, é o 9, 10, o 11, só o 12, que é um exercício mais complicado de reações sequenciais. Ah, não, o 12 ainda é. O 9, 10, o 11 e o 12 estão aqui. E o 13, que é mais complicado, que eu dei na aula passada, né? O 9, o 10, o 11 e o 12 estão aqui. E o 13, ele está fora desse espectro aí também. Ele é um exercício de reações sequenciais. É isso. Vocês têm alguma dúvida? É bom que você saiba. Alguém tem dúvida em como resolver, como ajustar parâmetros cinéticos a partir do método diferencial? O que se faz é o seguinte, pessoal, vamos lá, né? Vamos ver. Vamos imaginar que a gente tenha uma reação. Eu sei então que o balanço material, né? Que no caso de reator descontínuo, vou supor que eu estou querendo. Peraí. Vou supor que eu estou querendo ajustar a constante de velocidade de uma reação que foi conduzida em um reator descontínuo, tá? Pelo método diferencial. E vou supor que a reação é mais simples, só para não vou colocar aquela ali, senão vai acabar ficando ruim. Vou supor que a reação é irreversível de primeira ordem. Eu preciso fazer o balanço material, no caso do reator descontínuo, ou simplesmente eu sei que a expressão da taxa é igual à equação de velocidade. Então eu tenho o seguinte, eu tenho que 1 sobre V, ou simplesmente se o reator é de volume constante, dCA dt é igual a menos K1 vezes CA. Certo? Tudo bem? Eu quero determinar esse K1 pelo método diferencial. O que eu faço? Eu peguei o caso mais simples possível, tá? O que eu faço? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou ter dados desse A em função de T, certo? Então, eu tenho os dados lá de T, um conjunto de dados, né, desse A em função de T, tá? Mas aqui eu tenho uma equação diferencial e eu não quero, para que eu possa utilizar esses dados
nessa equação diferencial, eu tenho que diferenciar os dados. Isso se chama método diferencial. Eu não integro a expressão, eu não manipulo a expressão da taxa. Simplesmente manipulo os dados. Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte. Eu faço um gráfico de CA em função de T, tá? Utilizando esses dados, certo? Daí, digamos que eu tive algo desse tipo. Daí eu ajusto um modelo qualquer, pode ser um polinômio, tá bom? Que reproduz esses resultados. Daí eu vou ter o quê? Uma equação algébrica CA em função de T, né? Certo? Como isso é um polinômio, eu facilmente derivo essa expressão, né? Daí eu tenho, então, se eu derivar essa expressão, desse A de T, em função de T. Certo? Daí observe o seguinte, se eu atribuir valores de T, eu consigo calcular CA e consigo calcular dCA de T. Então, para o mesmo T, eu calculo um CA e calculo um dCA de T, porque eu tenho as expressões que representam CA e dCA de T. Certo? Daí eu pego e faço um gráfico de dCA de T em função de menos CA. Certo? E daí o coeficiente angular da reta que reproduz esses resultados é a constante velocidade. Então eu vou fazer um gráfico de dCA de T com esses dados aqui. Eu faço dCA de T em função de menos CA. Eu devo ter algo desse tipo, se a reação é de fato irreversível de primeira ordem. Daí eu ajusto uma reta passando pela origem, o coeficiente angular dessa reta é o próprio K1. Ou simplesmente faço menos dCA de menos CA. Tanto faz. É o que tu calculas, mas tu tens que fazer o seguinte, tu vai pegar o T, vai substituir nessa expressão, vai gerar um CA, e pode ser o mesmo T que ele está reportado, mas é o que tu calculas. Tá? Diga. É melhor tu calcular, tu usar aquele calculado. Tá? Porque quanto pior for a qualidade desse serviço aqui, pior vai ficar o teu K1, se você usar o CA experimental. Claro, né? Porque se o ajuste for bom, o CA experimental e o calculado vão ser iguais. Né? Não, eu vou definir isso, porque senão vocês vão resolver os exercícios de forma diferente e daí para mim fica ruim corrigir, né? Eu sempre tento amarrar soluções para que vocês não tenham muita flexibilidade de fazer coisas diferentes. Por quê? Eu nunca consigo perfeitamente isso, né? Mas quanto mais paciência a gente tem na hora de preparar a prova, mais bem amarrada a gente deixa a prova. Então isso depende dos meus compromissos, né? Às vezes eu tenho um certo tempo e tenho a preocupação de fazer uma prova bem amarradinha, sem qualquer tipo de erro, de informação, qualquer coisa que possa, no enunciado, que possa gerar interpretação dúbia. E daí nesses casos vocês ficam sem flexibilidade, vocês têm que seguir praticamente o caminho que eu segui, né? E daí fica fácil para eu corrigir. Com algumas pequenas diferenças do desenrolar, né? O volume variável é menos NA0 sobre V0 vezes 1 mais YX. Esse aqui é um negativo. É 1 vezes menos. Era 1 vezes. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Claro, era 1 vezes menos. Vocês vão botando ali, hoje vocês estavam tendo. Era 1 vezes menos. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, semana que vem, nos vemos aqui por volta de 1h20, que é quanto antes vocês chegarem.